Olha a bola para dentro da área, passou pela defesa, bateu pro gol! Guilherme do Vasco! Uma falta perigosa para o Vasco cobrar. Toda a atenção ali da defesa, jogada ensaiada, um tiro pro gol! Juninho do Vasco! Aí o Guilherme, belo passe, toque de primeira pro Juninho, chega no fundo, vem o cruzamento, Donizete de primeira, golaço! Golaço! Donizete! O Juninho vem para a batida do escanteio. É bola para o Marcos sair, não deu para ele! Gol! Guilherme do Vasco! Um bom espetáculo para o torcedor. Olha o Vasco chegando. E o juiz dá pênalti. Autorizou o Reinaldo Ribas. Partiu Guilherme, pé direito. Gol! Guilherme do Vasco! Donizete que já deixou o campo. O Guilherme acabou de ser substituído. Nós teremos 2 minutos de acréscimo. Palmeiras vai tentando o gol de honra e consegue! Gol! De Jackson para o Palmeiras. Numa noite em que Donizete começou sendo carregado nos braços, mas França faz chover. Chuva de bênção, acho que Deus me iluminou por isso. Iluminou mesmo. Na primeira cobrança de falta, Carlos Germano faz sinal para a direita e França manda a bola na esquerda. Na segunda, Germano aponta para o lado esquerdo e França chuta no direito. A virada de 2-1 termina quando Donizete se transforma no Pantera. Futebol é assim mesmo, né? A gente foi com muita sede ao pote. Tanta sede que o pote virou e o torcedor do Vasco mal conseguiu ver o jogo. Principalmente depois que Rony faz 3-2. A gente tem uma caminhada muito árdua pela frente. A gente tem que ter os pés no chão para que a gente não possa tropeçar e cair aí pela frente. E pela frente, Rony não tropeça. E ainda ajuda Magno Alves a dedicar um gol para sua amada. São Paulo, Marcos Basílio entra no lugar de Narciso e forma a dupla de volantes ao lado do xará Marcos Assunção. Este, por sinal, vive uma tarde muito especial na Vila. Ele está completando 100 jogos com a camisa do Santos. Bola rolando e os destaques da primeira etapa são os confrontos envolvendo atacantes e defensores. Donizete enfrenta Claudio Miro e Guilherme tenta superar Argel. Do outro lado do campo, Rodrigão e Alessandro têm uma tarefa bem mais complicada. Zé Maria, Odivan, Mauro Galvão e Felipe, todos com passagem pela seleção brasileira, dificultam demais o trabalho dos donos da casa. Isso sem falar no goleiro Carlos Germano. O reserva de Tafarel na última Copa do Mundo vai anulando todas as tentativas do Santos, que pressiona demais nos últimos 45 minutos da partida. Parabéns ao Carlos, que teve uma tarde feliz. E ao São Antônio Lopes, que montou um esquema defensivo perfeito. Infelizmente, eles não tiveram contra-ataque, senão poderia complicar. E o nosso time tentou, mas não conseguiu. 4 grandes chances do Santos, 4 importantes defesas de Carlos Germano. A atuação do goleiro do Vasco no segundo tempo foi fundamental para garantir o 0-0 no placar. Hoje o Vasco esteve um pouco mais organizado, soube segurar. Estava difícil o Santos entrar. E quando eles entravam, dava para... A bola praticamente no meu raio de ação, dava para praticar a defesa. E eu inspirado, acho que o Papai do Céu que me ajuda. São Januário, o Santos começou arrasador contra o Vasco. Alessandro driblou 2 e cruzou. Eduardo Marques de primeira fez 1-0. Marcos Assunção cobrou falta com perfeição e ampliou a vantagem santista. Foi o terceiro gol dele no Rio São Paulo. O vira-vira começou na marcação de um pênalti contestado pelos santistas. Felipe bateu e diminuiu para os vascaínos. Falta para o time da casa. Paulo Miranda cobrou na gaveta e empatou a partida, 2-2.
No final, a defesa do Santos bobeou e Felipe de cabeça cruzou para Guilherme, que não perdoou. Final, Vasco 3, Santos classificado 2. Dia de decisão no torneio Rio-São Paulo. Palmeiras e Vasco fazem um duelo de muitas estrelas no Rio de Janeiro, a começar pelo banco de reservas. De lá, 2 homens comandam as suas equipes, fazendo cara de mal. Dentro dos portões de São Januário tinha autoridade demais. Lá estava o comandante da seleção, com certeza horrorizado com o que saía da boca de Eurico Miranda. Estava também o xerife, que não gritava. Apesar de seu nome ter sido bastante pronunciado. Felipe! Vai, Felipe! E também estava o delegado, que só faltou mandar prender, pois trabalhou na base do Pega Ladrão. Quando o Paulo Miranda pegar o Zinho! E não é que pegou o Palmeiras? Conta os detalhes, Galvão Bueno. A enfiada de bola para Donizete. Ele, a marcação do Júnior. Na distância ele gosta, porque ele dá o corte e vai para cima. Aí rolou pro meio, bonito passo, olha o Vasco chegando, o Ramon bateu pro gol. Gol! É do Vasco! Galvão, vamos mostrar o xerife Luiz Felipe na hora do gol. Até que não se irritou muito. Quem deve ter se irritado foi o Júnior Baiano. Ouça a musiquinha que cantaram para ele. Logo em seguida, Lopes chamou Alex. Faltam 5 minutos. Não precisa ir muito à frente, só fechando aí como se fosse um volante. Passa o Ramon pro lado de lá. Sai o Juninho. Imagine se o Alex tivesse ido mais à frente do que foi. Conta por que, Galvão Bueno. Vasco próximo da classificação. Lá vem Ramon, tenta o cruzamento, bola para área, toque de cabeça. Gol! É do Vasco! Por trás, Alex Oliveira mergulha para fazer o segundo gol do Vasco. Galvão, olha o xerife. Não te estressa, Felipão. 99 está começando bem para a turma de São Januário. O Vasco comemora a classificação às semifinais do Rio-São Paulo e a eliminação do Flamengo. 2 motivos para animar ainda mais o Carnaval da Cruz de Malta. Fluminense e Vasco não chegaram a um acordo sobre onde seria realizada a partida pelo torneio Rio-São Paulo ontem à noite. Conclusão, Eurico Miranda aprontou mais uma e mandou seu time jogar em São Januário. Os jogadores fizeram a parte deles, entraram em campo e até agradeceram ao torcedor. A turma do Fluminense fez o mesmo, no Maracanã, local do jogo segundo a tabela original. A Federação Carioca mandou o árbitro Carlos Manuel Calheiros às pressas para São Januário, enquanto Alfredo dos Santos Loébel aguardava no Maracanã. Mais uma conclusão, duplo WO coroando a quarta-feira de cinzas. Agora pela manhã a Federação Paulista se pronunciou. Eduardo José Fará vai fazer uma reunião com os clubes às 3 da tarde, mais a Federação Carioca e os organizadores do Rio-São Paulo. Será definido que o Vasco perde o jogo contra o Fluminense por WO e que assina um termo de respeito ao regulamento. Mas se essa situação não for resolvida dessa forma como está sendo colocada, o presidente Eduardo José Fará da Federação Paulista avisa. O Rio-São Paulo termina hoje às 3 da tarde. Se o Vasco não quer respeitar o regulamento da competição, que foi elaborado pelos clubes e aprovado pelas 2 federações, o Vasco está fora da competição. Eu garanto a você que a Federação Paulista não vai assinar embaixo disso tudo que aí está. Nós estaremos fora da competição. Quer dizer, tira os times de São Paulo. Tira os times de São Paulo. Termina o Rio de São Paulo. O Rio de São Paulo, se não for recolocado nos trilhos da credibilidade, da dignidade, hoje, às 15 horas, termina o Rio de São Paulo.
São Paulo também precisa de um empate para ir à decisão do Rio-São Paulo. A equipe de Paulo César Carpegiani resiste à pressão do Vasco e sai do Maracanã com a vitória na primeira partida da semifinal. O São Paulo tem Serginho, que quando quer joga sozinho. O 1-0 foi assim. O Vasco tem Filipe, um lateral que também não precisa mais de ninguém para jogar. Esse duelo de talentos é observado por Vanderlei Luxemburgo. Mas preste atenção, Vanderlei. Veja e ouça. O segundo do São Paulo, uma obra de Dodô. Quem faz barulho agora é Antônio Lopes. Reclama do pênalti que Oscar Roberto de Godoy marca. Repare que Nasa derruba Varley fora da área. Todo mundo viu a grama que foi arrancada na disputa de bola e ele quis dar dentro da área, tudo bem. A irritação de Lopes não impede um outro som desesperador para os vascaínos. Enquanto o grito de gol sai lentamente da boca de Carpegiani, Serginho, o autor, comemora. O desânimo dos cariocas vira esperança quando Nem derruba Juninho. 30 mil torcedores se levantam. Mas depois da cobrança de Ramon, todo mundo senta de novo. Apesar do placar, a torcedora ainda confia. Principalmente em Luizão. Outros lançam mão de velhas músicas para demonstrar fé. O segundo tempo prova que eles estão quase certos. Ramon sofre pênalti. Nem é expulso. Juninho marca o primeiro do Vasco. É dele ainda toda a jogada do segundo gol feito por Luizão. Aquela mocinha tinha razão. Outros gols não saem por causa de Rogério. E também da trave, que impede o gol do Filipe. Quase que a torcida viu o Vasco ser realmente o time da virada. São Paulo 3-2. O São Paulo não vencia o Vasco há 7 anos. Há 9 jogos. Esse tabu sempre cai. E a queda desse tabu significa uma grande vantagem no jogo de quarta-feira. Para o São Paulo ir à final, basta um empate. Essa causa vascaína surgiu depois de uma reação que parecia impossível. O time do Rio mostrou muita garra para arrancar a classificação dentro do Morumbi contra o São Paulo. Na torcida são 30 mil São Paulinos contra apenas 300 vascaínos. Ainda assim há uma vantagem carioca. Entre os tricolores está Serginho, atualmente o melhor jogador do São Paulo. Ele fica de fora por causa de uma lesão na coxa. Melhor para o Vasco, que tem Filipe. Ele arruma uma falta. Ramon cobra, Odivan e Edmilson desviam e Rogério não segura. O gol não assusta o São Paulo, que passa a pressionar o goleiro Carlos Germano. Dodô tem 2 boas chances. Jogou para a área. Chegou o Varley, chegou o Dodô para fora! Vem mais um cruzamento. Por baixo agora, olha o tiro! A pressão paulista aumenta no segundo tempo e vem um empate com Varley. 1-1 classifica o São Paulo. O agitado técnico Antônio Lopes muda o Vasco. Entram Wagner e Guilherme e se dão bem. Wagner marca um golaço. Aí o Wagner se livrando da falta, entrando, grande jogada, olha que golaço! Logo depois é a vez de Guilherme. Um gol de oportunismo, de quem tem a sorte de ser artilheiro. Um gol que mata o São Paulo. 3-1 Vasco. Esse campeonato nós sofremos demais.
Foi assim contra o Santos em São Januário, contra o São Paulo também no Morumbi. Mas aí, estamos na final, vamos lutar para ser campeão. Os São Paulinos lamentaram a ausência de Serginho, mas não acham que isso foi fundamental para a vitória do Vasco. Na opinião de quem estava em campo, o que decidiu o jogo a favor do time carioca foi um lance que aconteceu bem aqui durante o segundo tempo. Ainda estava 1-1. França mata no peito e bate. Mauro Galvão salva com Carlos Germano já vencido. Eu acho que se a bola entrasse 2-1, ia ficar difícil o Vasco superar, porque a nossa torcida ia crescer e ia incentivar mais a gente ia até se classificar. Vem mais Santos por aí agora. Outro grande jogo. Mais de 90 mil pessoas lotaram o Maracanã, entre elas um torcedor especial. Da geral, essa figura misteriosa resolveu desvendar os segredos da decisão. Muitos vão ficar tontos agora, ao saber quem deu as cartas na torcida do Vasco. Foi ele, o inimigo número 1 dos mágicos. Fantasiado de Mr. M, este torcedor também não gosta de segredos e começa a desvendar o placar do jogo. Anuncia o primeiro gol de Mauro Galvão. Mas a mágica de Alessandro é das boas. E Mr. M engole seco. Por pouco tempo. Até revelar o segundo gol do Vasco, de Juninho. Exibido, Mr. M mostra poderes. E não gosta de concorrência. Macaquices, por exemplo, não são bem recebidas. Mr. M ainda tem o terceiro gol para anunciar. O último ato é o desaparecimento. O diabólico vilão da torcida santista some na multidão, enquanto Zezinho faz o terceiro gol. E deixa o Vasco a um passo de tirar da cartola a taça do Rio São Paulo. Com a vitória do Vasco, ninguém se encheu mais de pose na torcida do que ele, o Mr. M, vascaíno. E o Vasco faz valer a vantagem conquistada no Maracanã. Com grande estilo, a equipe carioca segura o Santos e sai do Morumbi com uma grande vitória e o título do torneio Rio-São Paulo. Para o Santos eram 30 mil pares de olhos para ver, 30 mil bocas para incentivar. Gritos por um time esforçado. Aí o Santos no ataque. A tentativa bateu pro gol. Já passa a direita ali de Carlos Germano. Para o Vasco, 2 mil torcedores. E foi o suficiente. Partiu Juninho, pé direito, bateu na trave. Para todos, o olhar do consultor técnico da seleção brasileira, Candinho, foi de uma falta que nasceu o primeiro gol vascaíno. Zé Maria cobrou e Zete não alcançou. O primeiro tempo terminou em 1-0. O segundo começou em 1-1. Como? Pergunte a Alessandro. Um gol relâmpago aos 30 segundos. Foi de virar a cabeça. Seria o princípio de uma virada mágica? Talvez. Só que enquanto os vascaínos tinham Mr. M, o mágico santista, se estava presente, dormiu no ponto. E aí, ficou fácil para Juninho. Juninho, ele é perigoso, botou na frente e bateu pro gol. Vasco 2-1. Vasco, campeão. Uma equipe que trabalha da forma do Vasco, dificilmente a gente vai disputar um título para que a gente não chegue na final e ser campeão. Ano passado, nós fomos o terceiro, esse nós fomos o segundo. E vamos ver se amanhã somos o primeiro. Pelo menos o importante é que o torcedor do Santos sabe que nós chegamos sempre. É bem verdade que não ganhamos, mas que chega, chega. Mais bonito terminar um campeonato, ser campeão com uma vitória. Juninho, ele é perigoso, botou na frente e bateu pro gol. Gol! É!
E essa taça vai